tudo bem com vocês? Vamos lá, abrindo a página 15, exercício do 1 ao 45. Brincadeira, calma, respira. Hoje eu vim aqui para falar do nosso terceiro FAATcast, que é sobre o Clube de Ciência, tá? Para quem não me conhece, eu sou a professora Adriana Bueno, leciono matemática, né, lá no Colégio FAAT. Tenho a graduação de Pedagogia e licenciatura plena em Matemática. E mais umas loucuras por aí que deixa quieto, né? Sim. E hoje eu trouxe meus 3 alunos nesse primeiro bloco para falar um pouquinho como funciona o nosso clube de ciências, né? Porque todo mundo acha que tem que ter um super, hiper, mega laboratório, coisas absurdas para fazer ciência, e a gente aprende que não, né? Então, eu já venho com vocês aqui. O que é ciência? Pra mim... Perdão, antes de mais nada, eu tenho que falar quem são esses meus alunos, né, gente? Eu tô aqui com a Giovana, com o Luca e com o André. E vocês que me conhecem sabem muito bem que eu nunca sei quem é o Luca, quem é o André, mas tá tudo certo. Fala aí pra mim, Luca, acertei? Ah, então tá bom. Pra mim, ciência é tipo tudo... Todos os experimentos que você faz. Tipo, até um bolo de cozinha, se você for fazer, é uma ciência. Se você não colocar fermento, ele não vai crescer. Então, tipo, tudo que você faz em casa, experimento, pra mim é ciência. Sim, e aí? Pra mim, nem sempre, tipo, você faz o experimento, praticamente tudo que você faz, nem sempre vão dar certo, algumas vezes vão dar errado, e nem por esse caso de não dar certo, vai deixar de ser uma ciência, experimento. Mas o experimento é uma coisa que é muito legal de se fazer. No Clube de Ciências, a gente sempre faz experimentos. E alguns experimentos não dão certo, mas outros também são bem legais, inovadores, incríveis. A gente aproveita pra rir bastante, né, da nossa própria cara. Sim. E também eu acho que tem muita essa coisa de... Como eu posso falar? Essas substâncias, por exemplo. Se a gente for fazer qualquer coisa no dia a dia, eu acho que alguma parte do nosso dia vai ter ciência. Sim. É igual o Luca acabou de falar pra gente, né? Que até na cozinha tem ciência, né? Sim. Então, pensando nisso, então vamos falar pro pessoal de alguns dos experimentos nossos que, gente, Sim. olha, sempre dá certo, sempre acontece tudo do jeito que a gente imaginou, do jeito que eu escrevi. Eu nunca mudo nada no meio do caminho, né, Imagina, gente? Né? imagina. Eu Nunca mudou. sigo o roteiro certinho, né? Sim. Falem aí, com o que vocês querem começar para falar pro pessoal? A fonte. A fonte de Eron. Infinita. A fonte de Eron. Explica aí, alguém sabe explicar pra mim o que é essa fonte A fonte de Eron? infinita, o próprio nome diz, ela é infinita. Quem foi Eron? Alguém sabe dizer aí? Eron foi de Alexandria? Eron, né? Tem várias jeitos de falar, né? Sim. E isso, foi ele, né? Sim. Ele Nasceu. desenvolveu o que aí? A fonte infinita o próprio nome diz, que eu já falei, né? Que ela é infinita, então quer dizer que nunca acaba. Então, sempre que a água como eu posso dizer, subir, ela sempre vai descer. Nunca parou no meio do caminho. Né? Ela começa, né, através de 3, se eu não me engano, de 3... palitinhos. Canudos. A gente usou 3 canudos e 3 o quê? Era a garrafa PET, né? PET, no caso. E ela ia sempre fazendo o mesmo circuito, Por causa né? da pressão, né? Isso. Você estava falando, Giovana, quem que era Eron? Eron foi Eron de Alexandria, ele nasceu 3 anos antes de Cristo. Isso. Pelo que eu lembro, né? Ó, vocês viram só? Não é só ciência, temos cultura aí no meio, né, Sim, pessoal? professor de história. Então, conta pra mim, Luca, como que foi nossa experiência com fazendo a fonte de Eron? Pra mim Primeiro, foi conta incrível. pro pessoal, a gente fez em uma aula só, né? Uma aula. Pra mim foi incrível. Tipo, foi um experimento muito legal que a gente fez no Clube de Ciências. Pra mim foi incrível que, tipo, que Deu em certo casa... de primeira, Luca? Não. Conta pro pessoal a verdade, gente. Quantas aulas a gente demorou? Eu acho que umas 3. Umas 3 aulas, E ó, que você dá 3 aulas, tem a primeira turma também, a segunda turma e a terceira. A nossa demorou 3 aulas, que a gente faz no clube a primeira da turma. primeira turma, né? E aí, como que funcionou? Ou Ah, como não funcionou? Na primeira tentativa não deu certo. Mas aí a gente não desistiu, continuou em todas as aulas, focado pra dar certo. Aí no fim deu certo. A gente também só não fez uma garrafa pra todo mundo. Cada um, montou um trio,
fez e alguns deu certos. Outros depois de 2 aulas ou até uma aula, deu certo. Daí a gente conseguiu. Depois você mandou até o vídeo pra gente, que tinha dado certo, da fonte finita, e ficou muito legal. A gente E aí, conseguiu. Giovana, me diz. Em minha defesa, eu fiz sozinha e a minha não deu certo. Em minha defesa. Mas vocês lembram onde estava o erro de tudo? Eu Sim, acho que no era canudo. pressão e na canudo. Na No pressão, né? No Então, olha canudo. que bacana. Tava Com vazando. o erro, a gente foi pesquisar como funcionava a pressão para conseguir fazer que Sim. o circuito da água não parasse, né? Aham. Sim. E chegar no resultado, né? Que a gente tava. O resultado esperado, né? Mas a gente não desistiu e conseguiu fazer a fonte infinita. É. Então, e aí? O que mais vocês querem falar pro povo? Eu acho que uma pérola que a gente teve no clube foi o termômetro. Que o Lucas Gabriel, Verdade. ele inventou de fazer o bichinho da Maria Alice. Ah, gente, o nosso Verdade. termômetro teve nome, Sim, né? Ele tinha uma sim. vida própria, que eu não Aham. pude desmanchar ele, né? Sim. Sim. Foi uma coisa de louco, né? É E verdade. como funcionou esse termômetro aí? Pelo que eu lembro, a gente pegou uma garrafa PET, colocou a tampinha, fez um furinho, colocou o canudinho, e a gente mudava da água fria pra água quente. Sim. E funcionava? Funcionava? Funcionou. Funcionou? Na Ficou primeira bem aula legal. a gente conseguiu. Bem top. Foi, na primeira aula a gente deu de primeira, já conseguimos, Sim. né? Ó, sim. E o que mais vocês querem contar de interessante? O que aconteceu semana passada? A queda da luz. Sim, a queda da A luz. queda da luz, gente. Foi Deixa eu chamou a escola explicar toda. em minha defesa, então, já que a Giovana falou em sua defesa, né? Em minha defesa. Estava eu fazendo com eles, né? O nosso experimento era verificar Tá bom? se tinha, né, ou não a corrente. Aham. Então a gente misturou água com sal, Com água com açúcar. café, com açúcar, a Sim. água pura e assim por diante. Aham. Só que eu queria usar uma lâmpada normal. Aham. E eu fiz um circuito fechado. E quando eu fiz esse circuito fechado, eu com a lâmpada na mão, pense assim, ó, Sim. vai, mentalizem. A lâmpada na Achando mão, que não ia dar nada. essa lâmpada ligada na tomada e eu com 2 fios aqui, né? E eu fiz errado, né, gente? Fazer o quê? Eu fechei esse circuito. No que eu fechei esse circuito, quando a gente foi verificar se estava passando ou não corrente, não aconteceu nada, né? Não. Imagina, você deu uma Imagina. baita explosão. Deu pra O ver que todas as aconteceu? cores. A gente Eu deixou praticamente explodiu a lâmpada na minha mão, né, gente? Deixou O que aconteceu com a escola? inteira. a escola Deu teve curto. meia fase. Deu A cor. escola inteira ficou meia fase, a gente teve que ir lá Nossa. atrás, né, do seu João para Sim. resolver o problema pra gente, mas Nossa. depois foi possível. Aí eu Sim. troquei, pessoal. Eu não usei mais a lâmpada, né, na corrente É. Aham. normal, nós usamos bateria, que é bem menos perigoso, ainda mais na minha mão, né? Então nós usamos bateria e daí deu certo pra gente fazer nosso experimento lá de Sim. corrente elétrica, Sim. né? E isso foi o quê? Semana passada que aconteceu? Foi. Foi, né? Na Foi nossa semana- última Eu lembro aula, até né? que a gente Semana teve que passada. cancelar a aula porque não dava É verdade. Porque, né, acabou a luz, teve que ir E não era só a atrás luz pra do clube, ligar. foi Foi a luz da a escola escola, toda. né? Foi a luz da escola. Sim. Né? Deu A curto. turma de ciência lá, né? O clube de ciência Uma causando. lâmpada pode acabar com a sua energia. É. Você viu, né? Vocês viram Sim, isso, né? experimento. E o que mais que vocês querem contar pro pessoal aí? Aí, deixa eu lembrar. O terrário. É. Terrário. O terrário foi Terrário? um caos. Era terra pra todo lado. Terra pra todo lado. Sim. Daí, a sorte nossa é que quando a gente foi fazer, a gente tinha umas coisas lá, né? Umas miçangas que a gente trouxe. Daí deu pra enfeitar o terrário inteiro. É, né? Deixa eu te perguntar uma coisa pra vocês. Assim, o nosso clube, pra quem não entende, ele é 100% feito em cima de experiência. Sim. Não tem sim, nada a sim. ver com as nossas aulas É. convencionais, né? Ele é Aham. 100% em cima de experiência. Sim. Uhum. Para quem conhece aí, tem uns programas aí de televisão, Disney, né, principalmente, Sim. que mostra bastante esse tipo de atividade, né? Aham. E deixa eu perguntar, isso ajuda quando vocês têm a aula de ciências com o professor? Sim. De Sim, manhã? ajuda bastante. Vocês ajuda lembram bastante. de alguma coisa? Sim. Ajuda vocês? Como Aham. que funciona? Exemplo, o que você fez uma aula do Clube de Ciências, que você até falou que queria fazer na aula, né? Daí ajudou bastante, porque a gente já sabia como fazia, já sabia Como funciona. como funciona. E daí a gente conseguiu fazer certinho. Eu lembro que eu cheguei até no Miranda e falei assim, Miranda, a Prodiana ensinou isso pra gente ontem, então relaxa que a gente vai saber. Ah, aí sim, né? Sim, Então, sim. assim, o clube ultrapassa as barreiras para vocês? Sim. Aham.
Ou não? Como que funciona? Acho que sim, porque apesar de outros clubes, esse clube de ciências, ele mostra, né? Mostra a ciência mesmo. Mostra o que dá certo, o que não dá certo, mostra as experiências. E isso é muito bom pra qualquer coisa que você vai fazer. Ele mostra que a gente não deve desistir de primeira quando der errado. Sim. Que a gente tem que... Perfeito, né? Aham. Porque se a gente desistisse de primeira, primeiro que daí já deixava de ser Sim. ciência, né? Aham. Acabou, daí não é mais ciência, né? Porque o legal da ciência é a gente fazer a pesquisa e testar, né? Pra ver se vai dar certo e Sim. coisa Sim. e tal. E provou, né, gente? Se a gente analisar, acabamos Ajuda aí de muito. sair de uma pandemia que provou a Sim. importância da Aham. ciência, né? Verdade. Aham. Né? Que é o pensar junto, né? É bem bacana que, para minha parte também, que eu fico mais próximo de vocês, Sim. a gente consegue raciocinar junto. Então, assim, a ideia vem uma ideia inicial lá de um experimento e a gente, né, abrange tudo Aham. aquilo, Às vezes, né? mesmo nas meio, aulas, né? mesmo na aula de matemática, às vezes a gente bate um papo sobre o clube de ciências. Aí E ninguém tem fica alguns, sem entender nada. tem alguns alunos que não fazem, né? Super ciúmes, Aham, né? Rola um sim. ciúminho lá. Aham. E tudo a gente tem que tentar, né? Todo experimento, e nunca a gente pode desistir. Porque a gente não Sim. desiste, a gente vai até o final pra dar certo. Porque esse é o objetivo do Ó, clube. gente, eu vou falar a verdade, eles adoram quando dá errado, tá? Eles Sim, adoram quando dá errado, que eu fico com aquela cara de pastel pra eles, meu Deus, o que aconteceu, que deu errado, mas aí eles me ajudam bastante e o nosso Sim. experimento dão certo, né? Sim. Eu acho No também final, que né? o clube, ele ensina você a pensar fora da sala. Fora da caixa, Perfeito. praticamente. Verdade. Perfeito. Até em casa, alguma coisa que você fez no clube, dá até vontade de você mostrar pros seus pais ou achou que a experiência foi muito Ensinar legal. outras pessoas, É. né? Sobre o clube. Né? E todo mundo fica curioso pra querer saber o Sim, que vocês estão Nossa, fazendo lá outra coisa que dentro, né? aconteceu foi o DNA da cebola, Cebola, que você é. colocou o negócio lá pra esquentar, aí começou a transbordar, porque algo deu errado também. Eu não sei o que deu errado, mas eu sei que deu. Ah, o DNA da Da cebola, cebola, a gente é. extraiu, né? O Aham. DNA, né? Mas eu vou falar DNA depois, gente. Isso aí é outro Fatcast, deixa quieto, senão o pessoal vai ficar doido aqui, Sim. né? Vamos hoje falar das nossas experiências aqui. Sim. André, André, vamos lá. Deixa eu te perguntar, você comentou aqui com a gente que a ciência, você quer fazer as coisas na sua casa, que Aham. vocês querem mostrar para os pais. O Sim. que é isso que você quer mostrar, que você faz? Aonde está a importância da ciência no nosso dia a dia, vamos pensar assim? A importância da ciência tem várias funções que são importantes para a gente mesmo. Uma delas são a saúde, né? Que saúde ajuda a gente nas nossas casas também. Faz com que a gente tenha mais conhecimento. Quando você faz experimento, quando você for fazer novamente, você vai conseguir ter mais uma ideia e vamos supor que você mexeu e cortou lá a garrafa, fez o experimento. Daí, quando você for fazer de novo, você vai poder entender mais e com esses materiais você vai poder lidar mais, saber onde vai, o que acontece, você juntar esse com esse. E é muito importante. Aham. É aprimorar. Se aprimorar? Sim. No que vocês acham que consegue se aprimorar? Por exemplo, você tá lá... Eu vou mudar o exemplo do bolo também. Você vai lá e você vai fazer o bolo pela primeira vez. No meu caso, eu cometi um erro fazendo um cupcake. Eu abri no meio do forno. Murchou todo meu cupcake. Eu acho que isso também Sim. afeta muito. E é ciência. Aham. Sim, porque Misturando vocês quente com mudaram o frio. quê? O calor, Sim. né? É. Você E mudou quando a ela for fazer de temperatura. novo, ela Eu vou vai parar Vai de cometer esse Aham. mesmo erro. Sim. Não vai poder, né? Aham. E aí eu ia comentar com vocês, tirando, né, que a gente já quase botou fogo na escola, né? Sim. Vocês se lembram? Gente, vou contar esse caso. Esse aí tem que falar, porque foi demais. Foi. O que acontece? Fomos fazer o experimento lá, né? Da aquela cachoeira de fumaça. A gente fez o experimento cachoeira de fumaça. Então, o que se entende? Quando tem uma fumaça, o fogo sobe por causa do ar, do calor, então a fumaça sobe. Legal. O nosso experimento era fazer totalmente ao contrário, Uma né? cascata. A fumaça descer, uma cascata. E isso foi na primeira aula, na segunda aula, né? E foi aquelas cascatas, um monte de, né? Trabalhando densidade com eles e tal.
um monte de cascata, cada duplinha com a sua. Aham. De repente, começou a juntar aquele monte de fumaça na escola, no Sim. corredor. E ninguém sabia de onde estava vindo, né? Sim. E a turminha lá, né? A gente lá do clube, tudo olhando, analisando e tal. De repente, aparece a coordenadora. Jesus amado, gente. Ela Aham. aparece com o celular na mão, ligando pro bombeiro, porque ela ia chamar o bombeiro, que eles não estavam sabendo de onde estava vindo fogo. Aí a gente para tudo, é aqui, é o clube, e tivemos que explicar o que estava acontecendo, né? Senão quase que parou o bombeiro lá na escola, porque fazendo experimento lá no clube de ciência, né? Tinha que ter a mão da Adriana nisso, né? Tem, né, Tinha. gente? Um Tinha. dia eu consigo, vocês podem deixar. É que, assim, alguns de vocês fazem mais de um clube, é que vocês aprendem a pesquisar, né? Sim, bastante. E, assim, a internet não tem tudo de verdade, né? Nem Não. tudo da internet é verdade. Então, a gente aprende a analisar, a gente aprende a pesquisar, vocês aprendem a pesquisar, vocês já não acreditam jamais, né? Vocês leem e já não acreditam no que está escrito de primeira. A gente procura saber, né? A origem, como Aham, que funcionou. aham. E eu acredito que os clubes ajudam bastante essa parte de vocês, né? Sim. Sim. Ah, mas vocês estão no 6º ano, tem muito a aprender. Eu acho que o legal é a gente já ter esse raciocínio já no 6º ano mesmo, Sim, né? Sim, desde mais novo até mais velho. Sim, para ajudar vocês aí no futuro próximo, né? Que parece que vai demorar muito, mas se a Mas gente rapidão. analisar, não dá nem 6 anos. Sim. Vocês já estão saindo da escola e você sair para você ir para uma universidade e tal, e você já vir com essa, né? Vim já sabendo fazer uma pesquisa legal, já sabendo questionar, saber dos seus direitos, eu acho bem interessante Sim, isso sim. no dia a dia, né? Aham. Porque é a ideia, né? Vocês, a gente Essencial. sair, né? Abrir a Sim. caixa, como a Giovana disse. Pessoal, vou encerrar esse primeiro bloco aqui, porque eu tenho uma fila de aluno querendo participar, tá? Eles estão tudo ali nervoso, querendo participar. Vou encerrar com vocês. E no segundo bloco, a aluna Catarina vem falando para vocês sobre o nosso microscópio. Deixa aí, que vocês vão ver só. Tchau, muito obrigada, Tchau, Luca. obrigada. Muito obrigada, André. Obrigada, Giovana. Bora, vamos continuar Obrigada com as nossas experiências, não? Obrigada pelo convite. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, pessoal, estamos de volta no nosso segundo bloco aqui, falando ainda de ciência. Agora, como eu disse para vocês, eu trouxe a Catarina, que está no 7º ano, né? Catarina, já estamos aí no 2º ano com o clube junto com a professora Adriana, Sim. Lucas, Gabriel e a Angelina do 6º ano. E eu venho falando para vocês, igual eu falei com os outros 3, o que é ciência? E o que a ciência é importante ou muda, ou o contexto? Fala aí para mim um pouquinho, o que vocês acham que é ciências pro pessoal aí? Ciência é tudo que a gente faz, né? Tipo, por exemplo, se a gente vai cozinhar, se a gente vai. Qualquer coisa, se a gente vai fazer alguma coisa, ciências é isso. Uma coisa como o quê? Por exemplo, a gente vai fazer um bolo. Hum. Ou uma pizza. Vocês viram que eles gostam de comida, né, gente? E todo mundo fala do bolo, né? Mas tudo bem. A gente vai fazer um bolo, a gente vai fazer uma pizza. Se a gente modifica algum ingrediente, é já ciência. E aí, Catarina? Ciência? Ciência, eu acho que é basicamente tudo que a gente faz, como o Lucas disse. Tudo tem um pouco de ciência. A gente pode... A fonte, como vocês falaram no primeiro bloco, a fonte de água tem ciência porque para ela continuar caindo, né? Ela precisa de uma mecânica por trás disso. Isso, de um estudo, né? Ciências é tudo que a gente faz no nosso dia a dia, tudo uma mistura. Pra mim, tudo isso é ciências. Que tipo de mistura para você falar assim, pro pessoal que tá lá em casa,
pro nosso clubinho pequeno, né? Porque quem não sabe tem o clubinho pequenininho, que é do Fundamental 1, que eles vão estar assistindo a gente. O que você tem para falar aí de ciência para eles? Ah, eu tenho de falar do papel de semente, né? Papel de semente. Isso foi muito legal. Parece ser algo tão simples, né? Vocês querem comentar sobre isso? Pode ser. Vocês estão me envergonhando, né? Porque eles só trazem as experiências que deu alguma coisa errada. Os que deu certo, eles esquecem, gente. Ah, Eles mas só trazem os que deu alguma coisa errada. Fala aí, então, Angelina, o que que é? Como que foi feito esse papel semente? A gente pegou um monte de papel usado, colocou na água, picamos. Aí depois a gente bateu tudo no liquidificador até virar uma massa lá. Ficou muito estranha essa massa. Mas daí depois a gente colocou num, tipo, como é que é aquilo? Pra uma peneira? Isso, uma peneira. Aí a gente colocou, tirou a água e daí a gente deixou secar. Misturamos sementes, né? De Sim, várias sim. coisas, né? Aí a E gente- deixamos secar, né? E aonde a gente deixou secar, Luca? Na sala mesmo. na bancada. Na É. bancada que é do quê? A bancada do colégio? De granito, De né? granito. É, granito quase não tem, né? É muito seco o granito, não Sim, deixa nada gelado, né? E o que aconteceu com o nosso papel semente? Germinou. Foi muito bacana, gente, porque a ideia era virar um papel, né? Ia ser um papel um pouco mais grosso, mas virar um papel. E a nossa ideia era fazer uns corações, ia ter uma sementinha que a gente ia distribuir para a escola, né? Sim. Porém, a gente deixou num lugar o quê? Úmido, né? E ainda para ajudar, foi feito na quarta, passou o fim de semana e choveu naquele fim de semana. Aí o nosso papel virou assim uma plantação, né? Não deu muito certo no caso. Mas o experimento funcionou, né? Funcionou, Funcionou. Sim, então, o que que a gente tem que fazer na próxima vez? Colocar no sol, né? Sim. Ou numa secadora, numa estufa, coisa do tipo, né? Pra não... Que a ideia super funcionou, né? A ideia não é germinar, é fazer o papel. Exatamente, é fazer o papel para usar em outras coisas, né? E o reciclado também, né? O Sim. reciclar é muito importante, né? E aí, Lucas, o que que você quer contar pra gente? Aí eu lembrei de uma coisa. O que que você lembrou, Catarina? Lá vem a Catarina, meu Deus. Eu lembrei do... O microscópio que a gente fez. Boa! Ah, Verdade. O microscópio a gente fez com a lente de uma caneta laser, que a gente colocou ela na câmera do celular e a gente abria a câmera e tudo que a gente aproximava, né, dava pra ver bem perto, dava pra ver Super nítido, né? muito, é. A gente via coisas que não dá pra ver a olho nu, era muito legal. Foi bacana, né? Uhum. Então, assim, vamos só explicar pro pessoal um pouquinho como que funciona. Sim. Aquela canetinha laser, né? É, que aquela vende que- naquelas lojinhas que a gente sabe, né? Super baratinho. A gente desmontou, pegou só a lente A dela. lente é bem pequenininho. Colocamos essa lente bem certinha na câmera do celular. Sim. E ali a gente tirava a foto do que a gente queria saber, né? Queria ver de folhas, de flor, né? E a gente tinha a foto normal e a foto ampliada. Obviamente que micro-organismo a gente não conseguiu ver, Sim. mas alguns detalhes, né, de umas plantas foi bem bacana, né? É, e depois que a gente conseguiu, né, fazer, a gente até tentou criar uma base pra não colar na câmera do celular. Só Tipo, com o colocar. prendedor, né, segurar assim, a gente né? fez com um prendedor de madeira. A gente fez um furo no prendedor de madeira e colocou a lente. Depois a gente pegava e colocava na câmera do celular. Quem inventou isso? O microscópio foi inventado? Foi algo pensado? Vou fazer algo para eu enxergar um micro-organismo? Sim, foi criado por holandeses, o Hans Janssen e seu filho. Eles eram fabricantes de lente de óculos. Isso foi em 1500 e... Acho que 91? Perfeito. Olha só, vocês viram só? A professora puxa até história com eles, gente. É pouca coisa no nosso clube, não. Então, assim, foi criado, né, eventualmente por eles, né, como eles trabalhavam com óculos e eles conseguiram desenvolver isso que hoje nos ajuda em muitas coisas, Muitas né? coisas. E aí, Lucas? Tô vendo que o Lucas tá nervoso, tá querendo falar. Fala aí pra gente, Lucas, como que vai? O Como experimento. que... Calma, respira, Lucas.
Fala aí pra gente. O Lucas, ele é muito hiperativo, gente. Fiquem tranquilos que ele tá lá, ó, tá dançando na cadeira, pior do que eu, mas tá tudo certo. Lucas, fala aí pra gente. Você quer falar do quê? Do nosso experimento de qual? Do DNA da cebola. DNA da cebola, é bem bacana, não? Pode falar um pouquinho pra gente? A gente pegou uma cebola. Não foi uma, né? Foi. Algumas. A gente pegou a cebola, ferveu na água. Aí depois a gente pegou essa água fervida, colocou No álcool. no álcool. Aí depois a gente colocou no recipiente. Aí nesse recipiente a gente conseguia ver alguns DNA assim da cebola, né? Que você explicou pra gente que a única coisa que diferencia a cebola da gente é o DNA. Exatamente, né? De qualquer ser vivo é o DNA que diferencia, né? E existe um igual ao outro? Não. Não, né? Ao contrário que pensa, né? Acabou de sair nossos gêmeos daqui, mas eles possuem o quê? O DNA diferente, né? Mas chega de falar de DNA, porque eu acho que é legal a gente preparar uma aula de DNA, né? Chamar alguém aqui para vir falar com a gente sobre só o DNA. Conte-nos mais, Angelina. Sobre o quê? Sobre o quê? O que você quer falar pra gente? Não sei, porque eu entrei depois do clube, né? Então tem algumas coisas que eles fizeram e eu não. Você ainda não, né? Porque era super, né? Surgiu aí umas vagas. E aí, Catarina, tinha coisas do vento? O que vocês têm a dizer? Sim, tinha o anemômetro. Anemômetro. O que é um anemômetro? Ele é usado para medir, acho que a força do vento. Isso, bastante usado aonde? Na aviação, né? Sim. Na aviação, pra coisa. Você chegou a fazer o anemômetro? Não, ainda não. Não, que a gente usou lá, né? O que a gente usou pra fazer, Catarina? A gente usou caixa de papelão que a gente cortou. A gente usou uma bolinha de ping-pong, barbante Transferidor, né? transferidor. Transferidor pra medir o pêndulo, né? Opa. E acho que é isso, né, que a gente usou. E deu certo. Só que o legal foi o quê? Quando tava pronto o anemômetro. E essa parte engraçada. Gente, tem que acontecer comigo. Tava pronto o nosso equipamento que a gente demorou para fazer, tudo certo, organizado, pronto. Vamos testar. E para você testar algo que chama anemômetro, que mede o vento, o que que a gente precisa? A gente vai lá pro alto, pra Do rampa, vento. né? E o que não tinha aquele dia? Não O tinha vento. vento. Aí ele ficou parado assim, não balançava de jeito nenhum, mas a gente deu um jeitinho lá com o ventilador, fizemos ele funcionar, né? Que dava certo. Esse teste. E aí, pessoal, me conte uma coisa. Tem uma coisa que eu lembrei aqui que nós fizemos, e depois que ficou pronto, que a gente ficou brincando debaixo lá da mesa para ver se funcionava ou não, é inacreditável como que era usado dessa maneira. Como que Sim. chamava? Periscópio. O periscópio, não é verdade? Vocês lembram? Sim. Que foi uma... nós colocamos, né? Fazia como se fosse um S, né? Sim. E tínhamos dois espelhos de maquiagem que a gente usou, né? Colocava um As em mães cima. devem ter ficado doidas comigo, que eles vieram todo com espelhinho de maquiagem pra mim. Nossa, eu fui tentar lá, né? Acabei quebrando o espelho. Fica nervosa, Catarina, quando dá certo. Mas assim, o que eu queria perguntar pra vocês nós fizemos esse experimento aí. E a gente brincou debaixo da mesa, a gente conseguia enxergar. Vocês pararam pra pensar que quando não tinha tudo isso que a gente tem hoje, né? Que hoje a gente tem o GPS, que, né, você consegue lá pelo Google, você enxerga exatamente. Vocês já pararam pra pensar que quando eles estavam lá dentro de um submarino, não sei quantos mil metros para baixo lá, e ele usava esse tipo de equipamento para fazer? Pra ele Muito conseguir louco, ver. né? Para ele conseguir enxergar alguma coisa, se estava perto de uma terra, se não estava, se tinha algum bicho, se tinha um adversário, né? Que a gente sabe que foi feito o submarino para esse tipo de coisa, né? Vocês já pararam para pensar para isso? Como que funcionava? Eu acho que no começo eles não tinham nem ideia como funcionava. E eles acabaram criando isso, que foi muito legal, né? Eles conseguiam ver coisas do lugar. Daí com um espelho você conseguia ver outra coisa do outro Do lugar. outro lado, né? Pra Sim. cima da água, né? Bem interessante isso, né? E aí, Lucas?
Não sei. Tipo, quando você falou aí, eu fiquei imaginando quem será que foi que criou assim, tipo. Ah lá, gente, eles já querem fazer mais pesquisa já. Não tá bom, não tá suficiente, né? Nunca tá, né, gente? É bem interessante. Foi a necessidade, igual a gente sempre fala, né? A necessidade que começa a criar as coisas, que começa a pensar, né? Eu já comentei, mas vamos falar assim, Ah, como assim a necessidade, Pro? Hoje, se a gente pensar 3 anos atrás, não era necessária a vacina de Covid, né? Sim. Né? Que eu falo do Covid, que é algo que vocês vivenciaram, né? Da idade de Sim. vocês. Que a gente Então, a gente não passou. imagina que há 3 anos atrás, né? Que ia passar por tudo que a gente passou, né? Sim. Se a gente vê em história tal, né? E aí a gente passou por tudo isso e mostra a importância da tecnologia, da ciência, do comunicar, do falar, né? Do pesquisar, do fazer, né? Catarina, acabei de lembrar uma coisa. Gente, vocês sabem assim, que sempre falam, principalmente as pessoas mais velhas, que eu tô, né, já nesse grupo, né, desse grupo das pessoas mais velhas, fala assim, não sai pro sol, não põe roupa preta no sol, Vai né? passar calor. Vai passar calor e não sei o que tem. E aí, Catarina, você lembra de alguma coisa que nós provamos isso, que realmente a cor escura, né, a camiseta preta, ela é mais quente, ela absorve mais calor do que a branca? Você sabe falar um pouquinho sobre isso? Sei sim. A gente fez um experimento com uma camiseta branca e uma preta. A gente queria ver se era verdade esse mito que Exato. se a cor escura absorvia mais do que a mais clara. E daí a gente pegou bexiga e uma transparente e uma preta. Colocou uma dentro da outra, a transparente por fora e a preta por dentro. E depois pegou uma transparente e colocou uma branca. Daí a gente pegou uma lupa e foi lá fora. E tinha sol, né? Tinha, né? Era começo do ano, né? Tinha Tava sol. sol. Daí a gente pegou a lupa, colocou e a gente pegou a bexiga e fez assim, pra fazer calor na bexiga. Então, a preta estourou e a transparente não, e a branca não estourou. E ficou lá um tempão e não estourava. Não estourava, né? E Não a estourava. camiseta também a gente fez, né? Sim, Com o termômetro, né? Dá uma diferença de A mais gente- de 30 graus a de gente diferença. deixou um tempinho no sol, a camiseta, depois pegou aqueles termômetros de... um termômetro, e a gente mediu. E a gente viu que a camiseta preta absorvia mais e a Muito branca... mais calor, né? Então Não. não é mito, pessoal. Realmente, né? A cor escura, a camiseta preta, se tiver calor, você sair, absorve. vai sentir mais calor ainda, não é verdade? Sim. Certo? Pessoal, vou ficar por aqui dessa vez. Já estamos pensando aí no que a gente vai trazer da próxima vez para vocês. Quero agradecer a oportunidade, quero agradecer meus alunos e estar aqui participando, mostrando que é o bacana que é estudar, né? Que é estudar além, né? Que a gente costuma dizer que no nosso clube a gente tem que estudar além. Muito obrigada e até a próxima.